Olá, alunos e alunas, eu sou a professora Sandra Weber e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre língua portuguesa, né, sobre o uso da crase. O uso da crase pode parecer um assunto meio complicadinho de se entender, mas na verdade ele não é. O que a gente tem que entender sobre o uso da crase? A crase, ela é a junção da preposição a com o artigo a, ou a junção da preposição a com o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, tá? Partindo disso, a gente já pode formar algumas regrinhas e eu tentei simplificar bem para vocês. A crase, ela sempre vai anteceder palavras femininas, porque são as palavras femininas que têm o artigo a, né? Uma palavra masculina, ela vai ter o artigo o. Vou usar crase também na indicação de horas, às 10 horas, às 22 horas, às 15 horas. Vou utilizar a crase antes dos nomes que apresentam a palavra a moda, a maneira, né? O que seria isso? Eu comi um bife à parmegiana. A parmegiana vai ter crase, a moda parmegiana, né? E partindo então disso que a gente viu, não vai se usar crase antes de palavras masculinas, nunca, né? Porque a palavra masculina não admite o artigo a. E também a gente nunca vai usar uma crase antes de um verbo, né? Um erro muito comum que a gente vê é a crase na expressão a partir. Partir é um verbo, então ele não admite o artigo, logo eu não posso ter crase. O emprego dos porquês, né? Também é um assunto assim que parece complicado, mas eu tentei simplificar ao máximo, né, com exemplos para vocês. O porquê junto, ele vai ser utilizado nas respostas, nas frases afirmativas, né? Estou feliz porque ganhei um presente. O porquê junto com acento, ele vai ser utilizado quando eu puder substituí-lo por o motivo, a razão, o porquê, né? Ele está triste, não sabemos o porquê. Este o porquê vai ter o acento circunflexo. O porquê separado vai ser utilizado nas orações interrogativas. O que seria isso? Nas perguntas. Por que você está triste? Por que separado? Ou, para complicar um pouquinho então, né, porque a língua portuguesa é assim, quando eu posso substituir por pelo qual, pela qual, também vai ser o porquê separado. E o porquê separado e com acento vai ser utilizado nas orações interrogativas, né, no final, sempre no final. Quando eu fizer uma pergunta, o porquê estiver no final, vai ter o acento. Quero deixar então algumas dicas importantes, assim, né, vamos dizer uma colinha para a prova. O que é a crase? A crase é a junção da preposição a mais o artigo a, né? Atentem-se bastante para a classe gramatical dos artigos, né? Outra coisa, o porquê junto vai estar sempre nas respostas. Uma outra dica importante, não existe pronome definido, existe apenas pronome indefinido. Os verbos, eles têm 3 conjugações, né? A segunda conjugação é er, né? Correr, varrer. Então, assim, são diquinhas que eu preparei para vocês de conteúdos, de questõezinhas que vão aparecer na prova, certo? Por hoje seria isso, então. Eu desejo a todos bons estudos, uma boa prova e um bom trabalho e até a próxima!